Gravando, senhor presidente. Bom dia a todos. Meu nome é Ramon Arnones, estou na presidência da 5ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, na sessão do dia 24/4/2025. Todos os juízes já estão presentes. Vou dar início à sessão. Com relação aos processos que aguardam sustentação oral, eu observo que o processo 5036-905, autor Daniela Faria Guimarães, relatora doutora Sulamita Laion, possui sustentação oral. Doutor Samuel, o senhor está pela senhora Daniela, é isso? Boa tarde, prezados. Sim, estou pela Daniela. Nós vamos dar início, então, pelo processo 5036-905. Doutora Sulamita, relatora. Doutor Samuel, eu questiono se o senhor abre mão da leitura do relatório. A doutora Sulamita pode fazer um breve relato e, logo em seguida, abre a palavra para o senhor fazer a sustentação. Sim, abro mão da relatoria. Pois não. Doutora Sulamita, tem a palavra. Obrigada, presidente. Bom dia a todos. Bom, eu vou passar a leitura do voto aqui. Estamos tratando de um recurso de ofício, né, por meio de parecer da representação fiscal contra a decisão de primeira instância que cancelou a autuação fiscal, cujo o relatório da infração está descrito da seguinte forma: deixou de pagar ITCMD no montante D em 22/1/2020 por omissão na qualidade de donatária em razão do recebimento de doação em quantia de D a título de transferência patrimonial declarada em sua declaração de imposto de renda pessoa física do exercício de 2020 ano calendário 2019, conforme detalhado no relatório circunstanciado e demais documentos juntados, que são parte integrante deste relato. Valor do imposto calculado à alíquota de 4% sobre o valor recebido. Esse é o relato da infração, presidente. Doutora Sulamita, doutor Samuel, o senhor tem a palavra por 15 minutos. Inicialmente, aos ilustríssimos julgadores, ao representante do fisco e a todos que nos assistem, a minha palavra e os meus agradecimentos. Brevemente, para mim sempre é uma honra estar aqui presente aos senhores, pela dinâmica que se dá esse tribunal, talvez seja um dos tribunais mais democráticos, né, por ter juízes tanto pela parte do contribuinte e pela parte do fisco. Então aqui sempre é um há que se dizer que é uma lisonjetura estar aqui com os presentes senhores. Senhores, o presente caso basicamente se trata dos direitos de meiação. Por que os direitos de meiação? A contribuinte Daniela, ela teve a união estável desde 1998 com o Murilo. E, a partir dessa união estável, eles começaram a constituir bens, patrimônios, casa, carro e também empreendimentos. E nessa união estável, eles, em 2014, eles iniciaram uma empresa que chama L2 Empreendimentos. E desde 2014, volta-se o rol, a Daniela já fazia parte do quadro societário. Então, neste momento, por uma questão de reorganização interna, eles decidiram em 2019 fazer uma reorganização para incluir seus filhos no quadro societário. E aí entra a nossa primeira divergência em relação a essa situação. Uma empresa que declara a sua lisonjetura, faz todo o rol que exige a lei para que seja feita a questão da reorganização societária, declara no imposto de renda e, a partir disso, o fisco toma ciência. E aí dá início à nossa contraversão. Nesse momento, o fisco entendeu que seria uma doação fora da constância da união estável. E há que se dizer, com a data máxima vênia, aqui há as divergências. Por quê? A união estável se deu em 1998. Então, o auto de infração já nasceu eivado de nulidade. Nesse momento, foi oportunizado a defesa, né, durante a fiscalização, e foi demonstrado ao fiscal todos os documentos, transação bancária, lisonjetura de contratos, tudo que demonstrasse naquele momento que a união estável era legítima e que ela realmente existia. E mesmo assim foi ignorado. E aqui entra o meu primeiro questionamento aos senhores. Por qual motivo? Pela capacidade contributiva, pelo valor, pela arrecadação do fisco? São perguntas que talvez nós não tenhamos resposta nesse primeiro momento. O que eu posso te dizer nesse momento, e até para que tenhamos uma ordem cronológica dos fatos, o que ocorreu? Em 1998, como dito, iniciou a união estável. Em 2014, a Daniela e Murilo faziam parte exclusivamente do quadro societário da L2 Empreendimento. Em 2019, eles decidiram fazer a reorganização do quadro societário para que fossem incluídas suas filhas e
fizeram a declaração do imposto de renda. Então, até esse presente momento, não houve qualquer tipo de óbice ou qualquer tipo de divergência. Eles receberam um auto de infração e foi oportunizado a ampla defesa e o contraditório, que foi oportunizado a demonstração dos documentos. E o fisco, naquele momento, entendeu, mesmo que pela união estável, ele entendeu que ainda ali haveria o fato gerador do ITCMD. Aqui há a nossa divergência. E até para que possa ser sanado as dúvidas aos senhores, em 2022, e até para hoje eles estão completando 27 anos de casado, eles decidiram casar pela comunhão universal de bens. Então, nesse momento, já superaria qualquer tipo de possibilidade de lisura ao fisco ou qualquer tipo de prejuízo, porque os bens se comunicariam na constância do casamento. Então, nesse momento, nós estamos aqui diante de duas leis que incidiriam em relação ao ITCMD e duas proteções de fatos jurídicos totalmente protegidos pela Constituição. Primeiro, a CAT 04 de 2016, ela prevê que a comunicação entre cônjuges, ela não incide o ITCMD. Então, mesmo que aqui na técnica, na prática, nós viemos falar que tem a hipótese de incidência, não há o fato gerador, porque já desde 2016 já foi suprido isso pela CAT 04 de 2016. E outro bem tutelado e que volto a dizer que a nossa Câmara Democrática tem que proteger é os direitos de família. Qual que é a decisão, vai ser a resposta que nós iremos dar à sociedade nesse momento? Uma decisão familiar de reorganização de uma empresa totalmente legítima e o fisco vai dizer, não é possível. Para você comunicar os bens, nós teríamos que ser impositivo e pagar uma multa ou pagar uma transição de 360 mil reais de TCMD. Ou dizer, não, calma, o bem protegido família pela Constituição, o direito à empresa, o direito à livre concorrência está sendo protegido, está sendo exalado, como essa Câmara já vem reiteradamente sendo decidido a favor ao contribuinte, e demonstrar que há lisura, que há totalmente possibilidade da questão da não incidência do ITCMD. Então, aqui nesse momento, senhores, e até com a máxima vênia, a relatoria do doutor presidente, da presidenta no caso, já foi demonstrado nos autos com todos os documentos. Eu passei a noite com respeito aos senhores e até o nosso cliente, lendo o processo, vendo todas as provas, a oportunização do ampla defesa, do contraditório, e lá demonstra claramente que houve a união estável, que a união estável se deu em 1998, e em 2022 eles consumaram com a união universal de bens, e que a partir desse momento não há qualquer tipo de óbice para transação entre eles, dito cujo, entre os esposos, entre os filhos e todos aqueles que fazem parte dessa união. Então, nesse momento, senhores, há que se dizer qual que vai ser a resposta que o fisco vai dar, qual que vai ser a resposta que o contribuinte vai ter em relação ao seu bem. Ele será protegido em relação ao seu direito de ter a sua comunicação interna de bens, ou nós teremos que realmente fazer o pagamento de algo que não é devido? Como dito, o ITCMD, nesse caso, ele já foi debatido pela CAT 04 2016, até a relatoria, até essa quinta Câmara já teve alguns casos similares, também já se posicionou totalmente a favor ao contribuinte, demonstrando que não há incidência do ITCMD nesses casos, e nesse caso perfeitamente se amoda às decisões paradigmas. Então, a nossa defesa, a nossa sustentação nesse momento é pelo não reconhecimento, pela manutenção da decisão de primeiro grau, que brilhantemente reconheceu a não incidência do ITCMD. Né? Então, a decisão aqui que nós teremos que tomar nesse momento é proteger o bem jurídico família, proteger o bem jurídico que é a empresa e proteger o direito ao contribuinte. Dessa forma, eu encerro a minha sustentação. Agradeço a todos por essa oportunização e aguardo o resultado da decisão com os senhores. Obrigado, doutor Samuel, inclusive pela objetividade. Doutora Sulamita tem a palavra para a leitura do voto. Obrigada, presidente. Parabenizo o doutor patrono pela sustentação oral e pela objetividade e passo a leitura do voto que já está registrado. O recurso de ofício preenche as condições legais de admissibilidade, por isso dele conheço. Conforme relatado a Lures, a autuação decorre da acusação de falta de pagamento de TCMD por omissão pela autuada, senhora Daniela de Faria Guimarães, na qualidade de donatária, em razão do recebimento em doação da quantia de R$ 9 milhões a título de transferência patrimonial declarada em sua declaração de imposto de renda pessoa física do exercício de 2020, ano calendário 2019, conforme detalhado no relatório circunstanciado, as folhas 4 e 5. Em síntese, a representação fiscal aduz que os documentos apresentados comprovam a existência da união estável, mas não provam que os bens usados no aumento de capital da L2 eram comum ao casal, defendendo que o AIN deve ser restabelecido integralmente, pois não há prova de que os 18 milhões integravam um patrimônio comum.
Em contrapartida, alega a autuada na recorrida que não houve doação, pois, durante a união estável, depois convertida em casamento e com comunhão universal de bens, folhas 47, é juridicamente impossível a transferência patrimonial entre companheiros. Como os valores eram do patrimônio comum do casal, não houve fato gerador do ITCMD. Por isso, requer-se a manutenção da decisão de primeira instância, que cancelou um AIM, e o não provimento do recurso de ofício. Assiste razão autuada, sem razão à representação fiscal. Conforme bem delineado pelo julgador Acol, e em consonância com a decisão normativa CAT 4 de 2016, no regime da comunhão parcial ou universal de bens, os bens do casal formam um patrimônio único durante o casamento ou a união estável. E movimentações internas entre companheiros não configuram transferência patrimonial, afastando a incidência do ITCMD. O deslinde da controvérsia, portanto, reside em saber se havia união estável no momento da transferência. Embora o fisco alegue não ter a obrigação legal de reconhecer a união estável, também não há exigência de formalização prévia dessa união para afastar o imposto, especialmente quando os bens são comuns ao casal. A recorrer diversos documentos capazes de comprovar a união estável à época da transferência, documentos esses avaliados e considerados pelo julgador de primeiro grau, em Vélez. E aqui eu descrevo partes da decisão de primeiro grau. Nesse sentido, em caso análogo, a terceira Câmara de Julgamento do Tribunal Administrativo Tributário da Secretaria da Fazenda do Estado de Santa Catarina estabelece a inocorrência de fato gerador do ITCMD na hipótese de transferência entre companheiros de bens sobrevindos à união estável. Eu destaco o precedente. Esse também é o entendimento assente dos tribunais judiciais. Com efeito, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por meio do acórdão abaixo emendado, estabelece que a quantia obtida pela cessão de cotas sociais recebidas a título de meação, por força do regime da comunhão parcial de bens, não é hipótese de incidência do ITCMD. E aí aqui eu transcrevi também a decisão bem recente do Tribunal de Justiça. Em caso análogo ao presente, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas seguiu a mesmíssima compreensão ao dispor que, nos termos do precedente abaixo convencionado, em hipótese de bem comum ao casal, não há que se falar em transferência de patrimônio entre um e outro, inexistindo o elemento material do fato gerador do ITCD. Veja-se. E aí aqui também trouxe esse outro precedente que cita, é um caso bem parecido, de união. Eu sou Lamita, travava todos. Travou para todo mundo? Sim? Tá retornando já. Oi, travou. Essa ela estava falando da decisão do TJ Alagoas, se não me engano. Isso. Do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que é bem parecido, né, com o presente, e que também trata da união estável com comunhão parcial de bens. Dessa forma, diante dos elementos já analisados, voto no sentido de negar provimento ao recurso de ofício, para que se mantenha a decisão de primeiro grau em sua integralidade e, consequentemente, extinguindo o presente lançamento. Pelo exposto, conheço do recurso de ofício e a ele nego o provimento, para manter a decisão de primeira instância que julgou improcedente ou em referência. Como voto e respeitosamente submeto aos meus pares. O processo está em debates. Parabenizo a doutora Sulamita pelo voto, mas a representação fiscal entende que não há provas de que os bens que foram declarados pelo contribuinte não foram objeto de doação. Ainda que seja considerada que houve a união estável como há provas nos autos, como não há outras provas de qual seria o regime dessa união estável, pelo artigo 1725 do Código Civil, considera-se que seria a comunhão parcial de bens. O contribuinte não trouxe nada dispondo que seria outro tipo de comunhão de bens. Então, pelo artigo 1725, se considera que seria comunhão parcial. E na comunhão parcial, tem um rol do artigo 1659 do Código Civil que dispõe quais são os bens que excluem-se da comunhão. E o contribuinte não trouxe nenhuma comprovação
de que esses bens eram bens comuns ao casal à época dessa doação. Então, que não era nenhuma das hipóteses de que eram bens comuns ali do casal. Então, nesse caso, ficaria configurada a doação. Não tem nenhuma prova de que os bens não vinham só de um do cônjuge, né, no caso. Então, entendo que nesse caso precisaria de outras comprovações para dizer que não era, que realmente eram bens comuns. Tá. Agradeço os apontamentos da doutora Aline, acho que é realmente isso que está no parecer da representação fiscal, mas aqui o que acontece, como é comunhão parcial, e a empresa, inclusive, tudo foi após a união estável, né, já consolidada e estando em regime de comunhão parcial, você presume que o patrimônio já seja comum do casal, né, porque eles se comunicam após a união, e isso seria um patrimônio indivisível, então você não tem uma transferência ali de titularidade de bens de um patrimônio indivisível que se pressupõe comum ao casal que foi adquirido na constância da união estável, que depois, inclusive, foi convertida em comunhão universal, né, de bens. Então, por isso que eu estou mantendo a decisão, eu estou no sentido dos precedentes aí de casos bem idênticos aqui ao presente. Pela ordem, Excelência, só fazendo uma correção e até agradecendo a sustentação, se a Excelência me permite. Esclarecimento de fato, doutor Samuel. Claro, a questão é que, justamente como apontado pela relatoria, o bem constituído pela união estável foi posterior. Então, a constância da L2 empreendimento foi posterior ao reconhecimento da união estável, como bem dito pela relatora. Então, nesse caso, até pela questão da comunhão e pelo regime da comunhão parcial de bens, há que se falar da continuação do bem na conversão da união universal no casamento. Então, pela continuação dos fatos, que foi em 2014, há que se dizer que já foi reconhecido pela própria relatoria da representante fiscal, que em 2014 ela já fazia parte do quadro societário da empresa, antes de 1998, que foi reconhecido o não estável. Então, só esclarecendo os fatos. Então, primeiro foi o não estável em 98 e o quadro societário em 2014. E aí, pelo regime parcial, se comunicaria os bens, até pela própria tese adotada pela doutora Aline. E todos, na verdade, esses fatos, eles estão colocados muito bem delineados na decisão de primeira instância, que eu transcrevi ela, não fiz na leitura do voto, mas eles estão todos bem delineados na decisão de primeira instância, que eu estou mantendo na integralidade. Então, por isso que eu transcrevi aqui os fatos colocados na decisão que eu estou mantendo. Doutor Luiz, algum esclarecimento? Para minimizar o voto da doutora Sulamita e vou acompanhá-lo. Está bastante claro para mim. Eu tenho algumas dúvidas com relação. Eu acho que a união estável ela está bastante caracterizada, inclusive pela existência de duas filhas, né, na década de 2000, próximas a datas em que o Dr. Samuel menciona com relação à união estável. Eu gostaria de esclarecimento, até porque não fiz a relatoria, então não tenho conhecimento detalhado do processo. Esses bens que compuseram, ou supostamente compuseram a doação, patrimônio pecúnia ou foi algum bem Foram imóvel? cotas. Foi cotas de uma sociedade que foi constituída em 2014, que ela também já era sócia, e as cotas, ele transferiu metade das cotas para a esposa, depois de muitos anos, depois de mais de 10 anos. Era 2014, foi em 2020, né? A doação 2019, se eu não me engano. O casamento em 2022. Depois, e a união estável desde 1999, enfim, então já dá para se presumir que era foi tudo constituído após a união, né? E esses bens sobre os quais a doutora Aline mencionou, eles fizeram parte de um aumento de capital, é isso? E de uma posterior doação. Isso. Esse aumento de capital foi em razão foi dinheiro? Ou foi algum bem, algum patrimônio? Sim. Eu acredito que foi. Putz, eu não me lembro agora dessas doações de cotas. Tá. Na verdade, só até para esclarecimento, na verdade, essa segunda divisão foi doação para os filhos. Eles fizeram doação de
1,75% para cada filha. Então, em 2019, essa segunda reorganização, na verdade, foi a divisão de cotas. Ficou 48,75% para os cônjuges, né, e 1,75% para os filhos. Mas quando houve o aumento de capital, esse aumento de capital foi em dinheiro? Foi um Sim, aporte em dinheiro? foi um O Dr. aporte em Samuel dinheiro. sabe a origem desse dinheiro? Era patrimônio que já compunha o patrimônio do casal? Como é que Sim, já compunha e já declarado também, como mencionado anteriormente. aplicações financeiras, declaradas imposto Sim, de renda normalmente? Eu estou exatamente. Então, satisfeito. Estou satisfeito. Eu entendo que, apesar de não haver essa, como a doutora Aline demonstrou mesmo, a comprovação de que esse patrimônio era, de fato, patrimônio comum do casal, eu acho que caberia ao fisco demonstrar essa origem e eu me convenço pelo prazo da união estável em relação à data da doação, que é bastante condizente em relação ao que a doutora Sulamita analisou e também a decisão de primeira instância. Então, eu quero parabenizar a doutora Sulamita e eu vou acompanhá-la. Doutor Zé Ricardo, alguma consideração? Eu parabenizo também o relato e o voto da doutora Sulamita. Doutor Samuel também, parabenizo pela sustentação oral. As dúvidas que eu tinha também, o doutor Ramon, ele esclareceu. Então, eu sigo também o voto da doutora Sulamita. Vou encerrar debates. Verificando o quórum. Iniciando votação. Encerrando votação. Anunciando o resultado, no processo 50366905, autuada Daniela de Faria Guimarães, o recurso de ofício foi conhecido e não provido nos termos do voto da relatora doutora Sulamita. Doutor Samuel, agradeço a sua participação, você pode ficar à vontade para acompanhar a sessão, doutora Patrícia também, mas se quiser sair também fique à vontade. perfeito. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer os eminentes jogadores, em especial a relatora Sulamita pelo brilhantismo, pela clareza do voto e a todos que tenham um bom dia. Muito obrigado. Obrigado. Bom dia. Na continuidade, o próximo processo que consta sustentação oral, na verdade acompanhamento, sustentação oral já foi feito, é o AI 5035-505, KSPG Automotive Brasil Limitada, relatoria doutora Sulamita, tem um voto de vista de minha autoria. Eu vou pedir, por gentileza, para a doutora Sulamita brevemente fazer um relato do seu voto. Obrigada, presidente. Aqui a gente está tratando de uma infração por supostamente o contribuinte ter deixado de recolher ICMS na remessa de mercadorias para compor lote para posterior exportação. E como não teria sido comprovada a exportação no prazo de 180 dias, o contribuinte foi autuado com a exigência do imposto. O que aconteceu foi que depois da lavratura do AIM também foram feitas, quando a comercial exportadora ela enviou, remeteu, né, realizou a exportação, ela não fez o link, não colocou, né, o número das notas fiscais de remessa. E depois disso foram feitas cartas de correções para integrar esses documentos, inclusive as duas, e fazendo link, entrando no site do Siscomex, tudo, e com a planilha que foi relacionada nos autos, era possível verificar com as chaves das duas, das notas fiscais e tudo mais, que foram realmente exportadas essas mercadorias, e muito embora tenha ultrapassado o prazo previsto na legislação infraconstitucional, eu entendo que é possível a não incidência do imposto, e não é possível a exigência do imposto, já que
ficou realmente comprovada a exportação das mercadorias. Então, foi nesse sentido o meu voto, também seguindo os precedentes que a gente já tem aqui de entendimento, que uma vez comprovada de fato a exportação, não há como se manter a exigência do imposto e a multa de mora por falta de pagamento de imposto. Obrigado, doutora Sulamita. Doutor Jean, a sustentação oral já foi realizada, mas se tiver algum esclarecimento de fato, a doutora Aline também fica à vontade. Vou passar a leitura, então, do meu voto de vista. Pedi de vista do presente, para melhor analisar a respeitável decisão do eminente juiz relator, notadamente quanto ao provimento do recurso de cancelamento da acusação por considerar comprovadas as operações de exportação. Tendo em vista a completude e clareza do relatório do eminente juiz relator, o adoto integralmente para o presente voto de vista. Após análise da decisão do eminente relator, doutora Sulamita Pskov Galayon, entendo por acompanhá-la. Indo aos autos, verifico que não há pedido ou alegação de suposta denúncia espontânea posterior à autuação. Ocorreram a emissão de cartas de correção que passaram a referenciar as notas fiscais de envio para exportação em situações cujas averbações já estavam incluídas nas ocorrências das notas fiscais de exportação lançadas contemporaneamente às exportações. Ressalto que não me convenço que as cartas de correção, isoladamente consideradas, sejam aptas a suprir as exigências legais de lançamento das averbações nos termos da IN Receita Federal 1702/2017. Todavia, há um conjunto de provas que demonstram a correlação entre as operações de exportação registradas nas DUIs e as notas fiscais de remessa para exportação, devidamente analisadas e referenciadas pela eminente juíza relatora. Os elementos temporais e objetivos são condizentes com a real exportação das mercadorias. Neste caso, considerando tratar-se de uma imunidade tributária do artigo 155, parágrafo 2º, 10A, compreendo que deve prevalecer a demonstração da efetiva exportação consubstanciada nos documentos trazidos pelo recorrente, corroborada e corrigida pelas cartas de correção, ainda que emitidas posteriormente à autuação, mas que reforçam a efetiva exportação contemporânea das mercadorias. Eventual descumprimento do prazo exigido, no meu sentir, daria ensejo à autuação por descumprimento de dever instrumental, o que não foi a opção do auditor autuante. No mais, adoto integralmente os fundamentos e razões de decidir da eminente relatora, a quem rendo minhas homenagens. Na parte dispositiva, à vista do exposto, conheço do recurso ordinário e dou provimento para julgar insubsistente o auto de infração em referência, no AIN 5035-503, de 21/2/2024. É como eu voto em vistas e submeto à Câmara e aos demais colegas. Vou editar o voto. Os errinhos aqui. Doutor Luiz? Doutor Ramon, eu já havia me convencido pelo voto da doutora Sulamita, já tinha declarado que ia acompanhá-la na sessão anterior, né? Perfeitamente. E creio até que o quanto dito no voto de vistas é exatamente o que eu tinha compreendido naquele momento. Obrigado, doutor Zé Ricardo. Dr. Ramon, eu verifiquei também a questão das quantidades para ver se tinha alguma divergência, também não achei discrepâncias, né? Um ponto também que eu tentei analisar é a questão da fungibilidade do item, né? Se o item eventualmente ele fosse utilizado também no mercado nacional ou não. E também a questão dos lotes, né? Porque as notas fiscais da empresa autuada têm o número do lote, só que você não consegue fazer a amarração do lote pelo volume, a quantidade de peças é tão grande no lote que você não tem como ter a certeza de que né, algumas peças eventualmente desse lote tenham sido exportadas em outros momentos. Então, assim, eu achei você fica mesmo preso à questão da nota fiscal. Não tem como você criar mais uma evidência em relação à questão da fungibilidade, lote, que seria também mais um argumento para eventualmente atestar a exportação, né?
Mas, de qualquer forma, eu acabo seguindo o seu voto, doutor Ramon, pela questão da imunidade, a questão da instrumental também, né, da autuação, que eventualmente deveria ser de uma outra forma. Então, eu acabo seguindo o senhor também no voto. Mas também parabenizo o voto da doutora Sulamita. Obrigado, Obrigado. professor Ricardo. É muito bem pontuado. A questão da quantidade eu também analisei, não fui a fundo nessa questão da fungibilidade, mas me chama a atenção. Vou fazer essas análises das próximas atuações. Tem bastantes atuações aqui de falta de exportação, né? E essa questão realmente chama a atenção. Agradeço. Vou encerrar debates. Tá sem áudio, doutor Ramon. Desculpe. Então, todo o procedimento, né? Encerrei a votação, anunciando o resultado no AIM 5035505, autuado com a SPG Automotivo do Brasil. O recurso ordinário foi conhecido, integralmente provido, nos termos do voto de vistas do Dr. Ramon Arnone, por questão de voto da presidência, né? Seguido pelo Dr. José Ricardo, mas que incorporou, e os méritos são todos pela análise do voto da doutora Sulamita. Doutor Giancarlo, o processo foi julgado, o senhor fica à vontade de permanecer na Câmara, ou se quiser sair também fique à vontade. Muito obrigado, bom dia, bom trabalho para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou registrar o resultado aqui. Segundo julgamento. Na sequência, o próximo processo, 5050087, Comercial de Alimentos Talismã Limitada, de relatoria do Dr. Luiz Guimarães Erhard. Dr. Luiz, o senhor tem a palavra para fazer a leitura. Não consta pedido de sustentação oral e não há no patronos aguardando para acompanhamento. Obrigado, presidente. O voto já está registrado. A acusação é a mesma matéria, muito parecida com o voto anterior. Deixou de pagar o imposto de tanto no período de 2019 a 2022, nas datas e montantes indicados no demonstrativo do anexo 1, em decorrente de ter indicado operações de exportação de mercadorias através de terceiros, mas essas não terem sido realizadas, acarretando em consequente reintrodução das mercadorias no mercado interno. Essa é a acusação. Eu vou passar a leitura a partir do parágrafo 10º. A recorrente, em sede preliminar, pleiteia as folhas tais a declaração de nulidade do auto sob o argumento de que ele seria apócrifo, por não constar na página 1 a assinatura do agente de rendas. Sem embargo, é necessário registrar que o auto é instruído do relato da infração e sua capitulação, folhas tais, demonstrativo débito fiscal quadro 1, folhas tais, demonstrativo débito fiscal quadro 2, demonstrativo débito fiscal quadro 3, folha 5, além do relatório circunstanciado, folha 7, e demais anexos utilizados para a constituição do lançamento, cujo conjunto documental permite o adequado entendimento pelo sujeito passivo da matéria tributária, possibilitando a ele o pleno exercício ao contraditório e ampla defesa. No caso, o autor do feito sumarizou todos os documentos que instruíram a acusação, folha 6, a saber, aí eu transcrevo os documentos que instruíram a lavratura do auto.
Ao que importa as folhas 4, discriminação do débito fiscal a pagar, cujo documento integra o auto de infração, aí eu cito a legislação, é possível identificar que o agente de rendas, senhor José Francisco, portador da funcional tal, cuja constatação já demonstra não se tratar de documento apócrifo. Cabe registrar também que o referido agente fiscal é a mesma pessoa identificada na ordem de serviço, folhas 10, e autor das notificações de folhas 11 e 12, recepcionadas pela recorrente, não havendo dúvidas que a fiscalização foi por ele conduzida. Observo ainda que a legislação invocada pela recorrente, artigo tal, da Lei 10.941 de 2001, foi revogado pela Lei 13.957 de 2009, cabendo aqui transcrever as previsões contidas no artigo 34 do referido diploma legal. Aí eu transcrevo. Ademais disso, há de ser observado que a previsão contida no artigo 80 da Lei 13.457 de 2009, que estabelece que o ato processual somente será admitido pelo Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, EPAT, mediante assinatura eletrônica, se não vejamos. Logo, a mera constatação de que o auto está registrado no EPAT, visível e acessível, portanto, ao sujeito passivo, já faz prova suficiente que foram produzidas mediante assinatura eletrônica do autor do feito, respeitando o tráfico digital de informações previsto no artigo 118 do decreto tal. Por essa razão, rejeito completamente a preliminar lançada, por entender que os fundamentos acima caminham no sentido de ser dispensada a assinatura de próprio punho do agente de rendas, cujo agente público está perfeitamente identificado às folhas 4 do processo. Assim, concluindo que não há qualquer nulidade na constituição do crédito tributário, uma vez que rigorosamente as previsões disciplinadas pelos normativos tais, passa ao exame de mérito. A controvérsia diz respeito à comprovação de exportações relacionadas das notas fiscais descritas nas folhas 8 e 9 do auto, e não à limitação da imunidade tributável aplicável a esse tipo de operação mercantil. Ao tema, oportuno transcrever as admiráveis palavras da juíza relatora do auto 5049-435, da doutora Sulamita, a quem rendo as mais altas homenagens, que concluiu no sentido que a imunidade é um instituto inconfundível com a isenção fixada em nível infraconstitucional, não podendo ser por ela limitado por se tratar de vedação absoluta ao poder tributário do Estado, se não vejamos. Aí eu transcrevo parte do voto que a gente acho que inclusive acabou de julgar. Nesse sentido, havendo prova da efetiva exportação, o tributo não pode ser exigido. No vertente caso, a questão é exclusivamente comprobatória, uma vez que a acusação foi baseada na ausência de exportação, o que tornaria devido o imposto, cujas operações não teriam sido inseridas no registro de exportação do Siscomex. O único item da acusação foi formado pelas seguintes notas, aí eu transcrevo as notas fiscais. Constato que os referidos documentos fiscais apontam como destinatários Meridional Importação e Agromas Brasil Importação, constando no campo de observações o seguinte, aí eu transcrevo o campo de observações. A mesma observação, ou similar, foi inserida nos demais documentos fiscais emitidos pela recorrente e integrantes do auto de infração. A manifestação fiscal registrou as folhas tais que a documentação produzida pela recorrente seria insuficiente para atestar a efetiva exportação, cabendo aqui destaque. E aí eu cito 4 parágrafos onde mostra divergências quantitativas, datas e a impossível correlação das duas com as notas de saída da recorrente. Ou seja, ali foi concluído haver falhas formais que impedem atestar a efetiva exportação, inclusive por haver diferenças entre datas e quantidades exportadas, que não guardam relação com as remessas realizadas pela recorrente. De fato, assiste razão ao fisco estadual, vez que não há relação entre as notas objeto da autuação e provas produzidas pela recorrente. Ao tema, passo a análise da nota fiscal 10.633, que é a primeira nota, cujas provas apresentadas pela recorrente encontram as folhas tais, de onde é possível extrair. Aí eu vou colocar as notas e as duas que foram feitas pela exportadora. Como se observa, não há como vincular a nota 10.633 emitida pela recorrente no valor de 486 mil com as notas fiscais emitidas pela Meridional, no mesmo período, que foram objeto da averbação DUI, nos valores unitários acima descritos, perfazendo um total de 3.400.000, cujo ônus probatório cabia à recorrente. As folhas tais, a recorrente junta a cartas de correções da nota fiscal 11.641, das notas todas de cima citadas, requeridas pela Meridional MITS Exportação, em que se pese a carta de correção mencionar a chave da nota com chave final 24243, não é possível vincular tal procedimento com o objeto da atuação, vez que aponta valores e quantidades diversas.
O mesmo fenômeno se deu em relação às demais notas autuadas, cujos documentos trazidos pela recorrente às folhas tais não possibilitam atestar a efetiva exportação em virtude da discrepância de valores e quantidades ali descritos. Logo, respeitando aqueles que pensam de forma diversa, entendo que competia ao recorrente demonstrar de forma clara e objetiva a consumação da exportação, o que afastaria a incidência. Só um minuto. Que afastaria a incidência de CMS, não podendo o fisco estadual presumir sua ocorrência para fins de aplicação da imunidade. Ora, se a decisão de piso declara que a recorrente não teria trazido elementos ou provas que pudessem elidir o trabalho fiscal, posto que não comprovada a exportação, teria ela que demonstrar sua inquestionável ocorrência, mediante o cotejo e interpretação de documentos já acostados aos autos ou a juntada de novos, na forma esculpida pelo artigo tal, o que não fez. Assim, assiste razão ao fisco em considerar como reintroduzidos no mercado interno as mercadorias, por não ter a recorrente logrado êxito em apresentar comprovante previsto na legislação própria, razão pela qual adota o entendimento lançado na decisão de piso, especificamente os parágrafos 12 e 13. Aí eu transcrevo. Ademais, sem alteração de resultado por deficiência probatória, registra esse julgador que não compartilha com o entendimento contido na decisão de piso, no sentido que as cartas de correção não poderiam ser conhecidas, uma vez que emitidas pelo recorrente posteriormente à lavratura do auto de infração, uma vez que já teria perdido a espontaneidade. Isso porque o Instituto da Imunidade constitui uma garantia constitucional que não pode ser limitada pelo artigo 533 do regulamento, pois essa previsão legal impede que o sujeito passivo retifique sua apuração, promovendo altos lançamentos durante a ação fiscal, com a finalidade de elidir o de ofício. Por ser incompatível com a imunidade, onde não há exigência do tributo, este julgador tomou conhecimento das referidas cartas de correção. Demais a mais, as cartas de correção foram destinadas à retificação de documentos fiscais de terceiros, meridional, que não teria perdido espontaneidade. De fato, tais cartas de correção não surtiram os efeitos pretendidos pelo recorrente simplesmente por deficiência probatória, na medida que não é possível, por força do cotejo dessa prova, atestar a exportação, ou ao menos vincular com as duas juntadas aos autos com a operação contida nesses autos. Rejeito o pedido de diligência por considerar que a recorrente foi garantido o livre direito de produzir provas, seja para atendimento da notificação de folhas 11 e 12, seja por ocasião da apresentação de defesa e recurso ordinário, tendo ela recorrente apresentado aquilo que julgou necessário. Diante desse conjunto probatório, este julgador entende que não há questão fática a ser esclarecida pelo agente de rendas, estando, portanto, maduro feito para julgamento. Por fim, há de se registrar que a recorrente, desde a interposição de sua defesa, alega ter realizado o parcial pagamento do auto, cuja situação foi alvo de diligência requerida pela representação fiscal. Registro que a unidade de cobrança informou às folhas tais que os recolhimentos de folhas tais constam no ambiente do pagamento da Cefaz, mas eles teriam sido realizados de forma incorreta, não sendo, portanto, vinculados a este auto. Logo, por não se ter notícia de eventual retificação requerida pela recorrente desses pagamentos, não é possível considerá-los, colhendo-se apenas os efeitos de confissão dessa parcela, o que afasta seu conhecimento do contencioso administrativo, sendo resguardado ao recorrente, caso assim entenda, adotar as providências para eventual amortização ou restituição dos valores então despendidos na forma e rito legal aplicável, não podendo esse julgador determinar sua compensação em respeito à sua competência. Por essa razão, o lançamento deve ser mantido na forma em que originalmente constituído. Diante do exposto, conheço o recurso ordinário e nego o provimento, mantendo ígito todos os lançamentos, ratificando essa decisão de piso. É como voto, presidente, submeto aos meus pares. Dr. Luiz, o processo está em debates. Parabenizo o doutor Luiz pelo voto bem detalhado e vou acompanhar. Dr. José Ricardo, Também acompanho o Dr. Luiz, parabéns pela clareza, né, pelos argumentos apresentados, então acompanho o senhor. Dra. Lina, alguma consideração? Não, apenas parabenizo o voto do Dr. Luiz. Também parabenizo o voto do Dr. Luiz, vou acompanhá-lo integralmente. Encerrando debates. Verificando o quórum.
Iniciando a votação. Encerrando a votação. Sendo o resultado, no auto de infração 5050087, autuado comercial de alimentos Talismã Limitada, o recurso ordinário foi conhecido e negado o provimento, nos termos do voto do relator, Dr. Luiz Erhardt. Encerrando o julgamento. Retornando à pauta, verifico que não há outros processos a serem julgados nessa data, motivo pelo qual declaro encerrada a sessão de julgamento da 5ª Câmara Julgadora do Tribunal de Posse e Taxas do dia 24 de abril de 2025. Solicito ao Jailson que encerre a gravação.